Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos a mais uma segunda-feira, né? Eu trouxe videoaula para vocês com a sequência do capítulo que está sendo estudado. Eu falei para vocês na última videoconferência um pouquinho sobre polinômios, né? Só relembrando, polinômios é uma adição algébrica de monômios, né? Então, como vocês sabem, olha só, isso aqui é considerado um polinômio e cada um desses monômios que está nessa adição algébrica é chamado de termo do polinômio. Mas isso vocês já sabem, né? Então, vamos para as novidades. Hoje nós vamos começar com as operações com polinômios. Por que parte 1? Porque nesse vídeo vocês vão ver um pouquinho sobre adição e subtração, ficando multiplicação e divisão para um próximo momento, tá? Adicionar um polinômio é a mesma coisa que nós fizemos nas adições e subtrações. Lembra quando a gente estava treinando com monômio, que eu botei algumas expressões algébricas, né? Então aqui se trata da mesma coisa. Na adição, olha só, primeiro passo, nós vamos tirar esses polinômios dos parênteses, tá? Como se trata de uma adição, nós não precisamos modificar nenhum sinal. Se nós simplesmente tirarmos esses polinômios dos parênteses, nós vamos conseguir efetuar as operações necessárias, tá? Então, olha só, primeiro polinômio, 4xy mais 5x mais 2y, né? Vamos para o segundo. Mais 3xy mais 6y. Então, de acordo com o que eu já adiantei para vocês no conteúdo anterior, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar os termos semelhantes para que eles fiquem juntos. Nós vamos organizar o nosso polinômio, certo? Então, olha só, como vocês podem ver, ó, aqui eu tenho 4xy e aqui eu tenho 3xy. Então, como vocês podem ver, esses dois são semelhantes, porque eles têm a parte literal igual. Então, eu vou colocar eles juntinhos aqui, ó, 4xy mais 3xy, certo? Os monômios semelhantes estão juntos. Aqui, olha só, eu tenho 2y e eu tenho 6y. Então, como vocês podem ver, se a parte literal é igual, as letras são iguais, são semelhantes, então eu vou colocá-los juntos, certo? E por fim, temos o 5x que vai ficar aqui, certo? Bom, agora que está tudo organizado, né, nós podemos fazer as devidas operações, efetuar. Então, o que é que acontece? Bom, como eu já expliquei para vocês, eu só posso adicionar ou subtrair termos se eles forem semelhantes, se a parte literal for igual. Como esses dois são, então eu posso efetuar essa operação. 4xy mais 3xy. 4 mais 3 dá 7. E nós repetimos a parte literal, xy, certo? Como vocês podem ver, esses dois números também têm parte literal igual. Posso efetuar as operações. 2 mais 6 dá 8, então vai ficar mais 8y. E por fim, eu vou repetir o 5x, certo? Bom, quando chega nesse momento, o que é que acontece? A gente vai parar. Mas, professor, ainda temos 3 termos, mas não tem problema. O importante é que nós já conseguimos reduzir, certo? Por quê? Como eu falei para vocês lá em monômios, nós só podemos adicionar ou subtrair termos semelhantes. E se vocês observarem esses 3 termos, eles não são semelhantes, porque a parte literal deles é diferente. Então, eu tenho aqui xy, aqui y e aqui x. Então, como eu não posso mais adicionar, nós paramos por aqui e está resolvida essa primeira parte de adição de polinômios, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, vou dar um exemplo, com a parte de subtração.
Bom, gente, já troquei aqui os exemplos e eu vou mostrar um pouquinho de subtração. Inicialmente, na primeira parte, né, nós vamos tirá-los dos parênteses igual nós fizemos na adição. Só que na subtração é um pouquinho diferente, não é só repetir o que está dentro dos parênteses, tá? O que está dentro do primeiro parênteses a gente pode repetir sim, certo? Vai ficar aqui, olha só, 3z à quarta de w mais 7z de w ao quadrado menos 6. Até aqui tudo bem. No segundo parênteses, a gente tem que fazer jogo de sinais. Por que a gente não fez isso na adição? Porque na adição, mesmo quando eu faço jogo de sinais, os sinais vão dar os mesmos, os que a gente já tinha. Na subtração, todos eles vão ficar opostos. Como? Olha só. Se eu fizer aqui menos com menos, dá mais? Então, vai ficar mais z à quarta de w, certo? E eu vou fazer esse jogo de sinais com todos os sinais que estão aqui dentro. Bom, quando vocês já tiverem com prática, vocês vão perceber que quando eu faço esse jogo de sinais na subtração, mudam todos os sinais, né? Então, a gente não precisa fazer, é só a gente trocar. Todo mundo que está positivo fica negativo, todo mundo que está negativo fica positivo e dá a mesma coisa do jogo de sinais. Mas isso só acontece na subtração. Lembra que eu falei para vocês que na adição a gente só repete, tá? Mas vamos lá, vamos com o jogo de sinais inicialmente. Então, menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Agora sim. Bom, nesse momento a gente vai fazer o que nós fizemos na adição. Nós vamos organizar. Vamos colocar os termos semelhantes juntos, tá? Então, olha só. Procurando termos semelhantes, eu tenho aqui 3z à quarta de w, certo? E eu tenho aqui z à quarta de w também, né? Então, vamos organizar aqui, ó. Nesse caso aqui, como não tem nenhum número na parte do coeficiente, nós supomos que tem 1. Então, eu já vou colocar aqui com 1 para ficar mais fácil e vocês não se confundirem, tá? Em busca de mais termos semelhantes, eu tenho aqui, ó, 7z de w ao quadrado e aqui eu tenho z de w ao quadrado. Vamos deixá-los juntos. Então, vai ficar aqui, ó, mais 7z de w ao quadrado menos z de w ao quadrado. Como não tem nada no coeficiente, tem 1, né? Consideramos 1. Vou colocar aqui também para que vocês não se confundam. Por fim, eu tenho dois termos independentes, né? Eles não têm parte literal. E eu vou colocá-los aqui juntos. Agora que nós organizamos, fica muito mais fácil de efetuar as operações sem errar. Então, olha só, como eu falei para vocês na adição, na subtração também só podemos realizar com termos semelhantes. Ou seja, partes literais iguais, certo? Então, olha só, como esse e esse aqui tem a mesma parte literal, vamos somar. 3 mais 1 vai dar 4 e eu vou repetir a parte literal, certo? Esses dois aqui também têm parte literal igual, então a gente pode fazer a subtração. 7 menos 1 vai dar 6, então vai ficar 6z de w ao quadrado. E aqui nós temos os termos independentes. Quando temos sinais iguais, a gente soma e conserva o mesmo sinal. Então, 6 mais 2 dá 8 e conservamos o mesmo sinal de negativo. Assim como na adição, chegou nesse momento, a gente vai parar. Por quê? Como vocês podem ver, eu não tenho mais termos semelhantes. Então, não posso adicionar ou subtrair. O que importa é que nesse momento nós acabamos de reduzir o nosso polinômio. Então, só recapitulando o que foi feito. Primeiro, nós tiramos os polinômios dos parênteses, tá? Em relação ao primeiro, é só repetir. E como estamos falando de subtração, na adição não precisa dessa parte.
Como estamos falando de subtração, nós fazemos o jogo de sinais para poder tirar aqui o que está dentro do segundo parênteses, tá? A gente faz o jogo de sinais com o que está aqui no meio e cada um dos que estão lá dentro. Depois que eu fiz isso, nós organizamos. Nós procuramos termos semelhantes e fomos organizando aqui, certo? Nosso polinômio, para que nós possamos fazer as operações com mais facilidade. Depois, foi só adicionar ou subtrair termos semelhantes. Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Tem uma atividade aqui na descrição e não deixem de treinar, tá? Porque assim vocês vão saber se ficaram com dúvidas ainda. Podem me falar na videoconferência as questões que vocês acharam mais difícil e nós podemos tirar a dúvida de uma melhor forma. Não esqueçam de mandar a foto para receber o visto virtual, já que esse visto vale ponto de avaliação, tá bom? Bom, gente, um grande beijo para vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!